O empate colorado contra o Atlético Paranaense trouxe repercussões definitivas no vestiário colorado, com a demissão do diretor de futebol Magrão, que não é mais do quadro diretivo do clube. O anúncio foi feito pelo presidente Alessandro Barcelos, que enumerou os motivos para que Magrão seja demitido pelo clube. Barcelos falou sobre a sequência de resultados ruins e justificou uma correção de rumos a partir de um planejamento que precisa ser revisto pelo fato de não ter dado certo em 2024. O presidente Alessandro Barcelos falou também a respeito de reforços. Discutiu com um jornalista em determinado momento da entrevista. Roger Machado analisou o empate. Entendeu que a semana turbulenta do Internacional atrapalhou a sua escalação e o desempenho do time dentro de campo. Roger falou sobre buscar uma simplicidade para que a equipe tenha uma melhor confiança. E Sérgio Rocher cobrou o elenco e disse que não há mais possibilidade de desculpas para o Inter dar uma resposta dentro de campo. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 11 de agosto de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo, tá? Bom, o mais importante, o jogo, empate colorado contra a equipe do Atlético Paranaense. No apagar das luzes, o Internacional conquistou um empate que até foi um bom resultado, dado a atuação do Inter durante o jogo. O Inter poderia ter perdido essa partida até demais. Foi uma atuação bem ruim do time do técnico Roger Machado. Eu falei sobre essa atuação nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e ver quem jogou bem, quem jogou mal, um relato completo da partida no estádio Beira-Rio, tá? Mas eu quero repercutir o vestiário colorado porque ele teve muitas situações importantes. Eu vou aqui por ordem cronológica, tá? O Roger Machado, técnico, foi o primeiro a falar. Ele falou e justificou um desempenho abaixo do Inter e a dificuldade do Inter estabelecer uma estratégia na partida pela semana turbulenta que o Internacional teve. E eu falei sobre isso, inclusive, no meu vídeo pós-jogo, que, de fato, o departamento de futebol trabalhou para atrapalhar o Roger, parece. Porque no início da semana ele tinha Bustos, tinha Vitão, ele perdeu o Vitão, perdeu o Bustos, teve que colocar um zagueiro que recém chegou e que fez 4 jogos no ano apenas como titular. E ele falou sobre isso, o Roger, tá? Ele disse: semana turbulenta com chegadas e saídas. Começa de uma forma e termina com outro panorama. Todo o cenário que a gente precisa trabalhar com ele, porque ele não vem em uma normalidade de janela aberta. Final da semana já não tinha a presença do Bustos e a do Vitão. Talvez não fosse o melhor momento para o Roger estrear. E aí, os resultados, quando não acontecem, tudo acaba sendo impactado e amplificado. A semana foi lidada no dia a dia. E aí ele falou, enfim, dessas dificuldades, colocando um pouco na conta da direção, mesmo que não diretamente, a gente pode fazer essa análise. A direção e a maneira como foi trabalhada a semana do Internacional, do ponto de vista de manutenção do elenco, atrapalhou o Roger e o Roger falou sobre isso. E sobre o momento do time, ele disse que, no momento, a simplicidade é o melhor refinamento. Quarta, vamos tentar corrigir esses erros. Ele disse de buscar na lateral direita um jogador que se adapte melhor à função e que só os atletas com o nosso trabalho podem reverter. O Roger disse ainda que os jogadores estão indignados e que se busca uma resposta. E a resposta não pode ser esse número de jogos sem vencer. O Inter já está a 12 partidas sem vitória, tá? Simplicidade para buscar a confiança. É o que pede o Roger, que dá tons de que o Inter tem que ser competitivo e ganhar o jogo. O objetivo agora é ganhar o jogo de qualquer maneira contra o Juventude para tentar respirar, sair dessa sequência de derrotas e tentar, pelo menos, se afastar da zona de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Essa foi a entrevista do Roger. Mas já na entrevista do Roger, a gente tinha um indicativo e um elefante na sala e um bastidor que estava turbulento. Porque chegaram na entrevista para acompanhar o Roger, e normalmente chega com o treinador, todos os dirigentes do departamento de futebol. Chegou o presidente Alessandro Barcelos, chegou o vice de futebol, o José Olavo Bisol, chegaram os vices-presidentes, o Ivandro Morbach, o Miguel Danino, estavam lá, mas não chegou o Magrão. E o Magrão não esteve na sala de imprensa, porque o Magrão
foi demitido. E isso foi comunicado pelo presidente Alessandro Barcelos em entrevista coletiva, primeiro um pronunciamento, onde ele detalhou os motivos que levaram à demissão do Magrão, e depois foi para uma entrevista coletiva onde, assim, o bicho pegou na entrevista coletiva. E eu vou falar sobre isso, tá? Sobre os motivos que Barcelos enumerou para o desligamento de Magrão. Ele falou que a ideia é revisitar o planejamento para corrigir rumos. O Magrão era uma peça importante do departamento de futebol de um planejamento que deu errado. E como deu errado, se tenta corrigir esses rumos daqui para frente. E o próprio presidente disse: por que o Magrão não saiu antes? E aí o presidente confirma aquele relato que eu havia dado, inclusive, no Diário do Inter-KTO de ontem, que o motivo era dar tranquilidade para uma transição de Roger Machado. E que com o Roger agora já estando mais ambientado ao clube, o Magrão pôde sair. O presidente Barcelos disse basicamente isso, que por ele talvez o Magrão tivesse saído antes, mas a necessidade de um ambiente melhor para o Roger Machado fez ele segurar a situação do Magrão, os resultados continuaram não vindo e ele optou por desligar o Magrão para tentar esta resposta e tentar essa correção de rumo de alguma maneira. E grande parte da entrevista coletiva do presidente Alessandro Barcelos, ela foi em cima dessa discussão de mudar o planejamento. O presidente Barcelos tomou muito tempo para explicar o porquê ele está desmanchando o planejamento e tentando mudar, tentando corrigir rotas. E por que ele fez isso ao demitir 6 treinadores. O porquê ele fez isso ao demitir 4 executivos. O porquê ele fez isso ao trocar tanto na direção e mexer em todas as peças já possíveis do departamento de futebol do Inter sem que haja uma resposta. E ele disse, grande parte do tom da entrevista do presidente foi que é necessário ter o entendimento de que não se pode abraçar em uma tese, não se pode se abraçar em uma convicção. Se o planejamento deu errado, se tenta corrigir rumos. E é isso que o presidente tentou fazer e tentou afirmar que fez. E isso gerou, inclusive, uma discussão entre o Alexandre Ernest e o presidente Alessandro Barcelos, porque o Ernest perguntou para o presidente sobre um estelionato eleitoral, pelo fato do presidente estar tendo práticas tão diferentes daquelas que ele defendeu, de não dar continuidade para um treinador, de não dar continuidade para a direção, de não dar continuidade para o projeto. E o presidente atacou o Ernest ali em determinado momento, disse que os adjetivos do Ernest eram em busca de cliques, o Ernest subiu o tom, disse, e aí houve um bate-boca entre o presidente e Ernest na coletiva, uma discussão mesmo, e que depois os dois baixaram o tom, enfim, e a coletiva seguiu normalmente. O presidente também tratou de explicar os episódios a respeito do Magrão, de acusações contra o Magrão de um conflito de interesse na contratação do Luca Drummond, atacante do Internacional, e também na polêmica envolvendo o áudio do filho do Magrão, que foi cotado para ser contratado pelo Internacional. O presidente defendeu totalmente a situação do Luca Drummond, disse que o processo de contratação do Luca Drummond está todo documentado e foi com todo o aval de todo o departamento de futebol do clube, que o Magrão tomou essa decisão, que foi referendada depois pelo Eduardo Cudê e pelo Roger Machado, treinadores, mas ele absolutamente blindou o Magrão nesse aspecto, apesar de admitir que essas acusações, e por terem chegado a um ponto familiar do Magrão, fizeram com que o Magrão estivesse baqueado com o assunto. E isso se impactou no trabalho dele, de acordo com o presidente Alessandro Barcelos. Além disso, o presidente falou sobre o restante do planejamento. Ele disse que enxerga evolução no trabalho do Roger, ele disse que enxerga coisas no treinamento que são aplicadas no jogo e que dão a entender que o time vai melhorar daqui para frente. Os jogadores vindos do departamento médico vão dar um gás importante daqui para frente para o time do Inter, de acordo com o presidente, e que o Inter vai se mexer na janela. Vão vir lateral direito, zagueiro, o Bruno Tabata vai ser apresentado nessa segunda-feira, e que tudo isso vai fazer com que se entre em um ambiente um pouco mais positivo para o Inter poder, enfim, se recuperar dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas Magrão não é mais diretor de futebol do Internacional. Isso foi anunciado na entrevista coletiva do presidente Alessandro Barcelos,
Uma decisão que deu-se a entender que já estava tomada muito antes, mas que pela transição do Roger demorou um pouco mais para acontecer, tá? Por último, na zona mista, a fala mais impactante foi a do Rocher. O Rocher na zona mista falou sobre não haver mais desculpas do grupo de jogadores. Não haver mais desculpas e ser necessária uma resposta imediata. Parece que todo mundo chegou no limite, no teto. Olha, tem que ganhar da Juventude, de qualquer jeito. E o Rocher deu esse tom de cobrança. Ele que é uma das lideranças do elenco do Internacional, ele cobrou publicamente dos microfones, falando, ó, não existe mais desculpa. Não tem enchente, não tem lesões, não tem diferença de trabalho. Não, tem que ganhar. Acabou. É dos jogadores isso. O relato é do Rocher na entrevista na Zona Mista, que vale a pena destacar. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu quase acertei no debate raiz o placar 3-1. O Atlético Paranaense perdeu alguns gols, o Inter conseguiu um empate no fim das contas, mas quase não é acerto, né? Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!